Nós vamos falar sobre um tema nessa noite que muito importante, tem sido assim, na minha vida tem sido assim, algo que tem mudado conceitos, tem mudado forma de ver, e eu queria compartilhar porque tem sido edificante para mim. Então, a palavra nos ensina que nós devemos compartilhar as boas coisas. Eu queria compartilhar com você isso que o Senhor tem falado comigo há alguns dias já, e eu queria que vocês pudessem estar a par disso. Bem, o texto que nós vamos ler é bem conhecido. Nós vamos ler lá em João capítulo 4, é a história, que vocês conhecem, da mulher samaritana, mas nós não vamos nos apegar à história em si, mas nós vamos nos apegar ao diálogo que essa mulher tem com o Senhor Jesus, e ali o Senhor nos ensina algo muito profundo, e eu queria trazer para você algo sobre adoração, sobre verdadeiros adoradores. Eu sei que você chegou aqui nessa noite porque você ama o Senhor, amém, igreja? E por que não aprender com o Senhor como ser de fato um verdadeiro adorador? Então o que aconteceu foi o seguinte, só para que vocês possam entender, nós não vamos ler, é um texto longo, só para que a gente possa lembrar um pouco da história. A Bíblia diz que era necessário, eles atravessarem a Samaria, era um local, e ali o Senhor vem e ele chega num lugar, num poço, e ali provavelmente por volta de meio-dia ele se encontra com uma mulher. Os seus discípulos, eles tinham saído para ir comprar comida na cidade próxima, e ele começa ali a ter um diálogo com essa mulher, provavelmente muito quente, e ele vê essa mulher e ele pede a essa mulher água para beber. E essa mulher, ela vem e faz uma pergunta ao Senhor: como sendo você, judeu, vem conversar comigo que sou uma mulher samaritana? E ele vem e fala algo muito interessante ao Senhor. Ele falou: se tu conhecesses o dom de Deus e quem te pede, você pediria e eu te daria água viva. E ali começa esse diálogo, e nós vamos pegar adiante no capítulo 4, versículo 19. Queria que pudesse colocar no telão para nós. Nós vamos ler até o 24. Então acontece, o Senhor disse à mulher: vejo que és profeta. Deixa eu parar só para que a gente possa entender aqui. Ele vem e fala com essa mulher: vai chamar o seu marido. Ela fala com ele: não tenho marido. E ele disse com ela, disse para ela: falaste a verdade, você não tem marido, você já teve 5, e esse que você tem agora não é teu marido. Nisso falaste a verdade. Ela vem e fala com ele e fala assim: vejo que és profeta. Ela viu que o Senhor tinha falado algo muito interessante na vida dela, e nós vamos pegar daí em diante. O 20 diz assim: porque ela viu que ele era profeta, ela aproveitou a ocasião para fazer essa pergunta ao Senhor Jesus. 20 diz assim: nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. 21, disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. 24, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Até aqui. Veja bem, obrigatoriamente esse diálogo, essa conversa de Jesus com essa mulher nos obriga a fazer algumas perguntas, As perguntas são: quem são esses adoradores? Quem são esses?
O Senhor fala com ela ali, abre algo muito interessante, fala que o Senhor busca, que o Senhor procura adoradores. E quem são esses adoradores? Onde estão esses adoradores? Se há uma busca, eles devem estar em algum lugar. Onde estão esses adoradores? E uma coisa que é interessante da gente ver aqui nesse texto, ele fala sobre verdadeiros adoradores. Amém, igreja? Estão comigo? Então, se tem verdadeiro, também tem falso. Aí fala mais. Que categoria, se tem verdadeiro e tem falso, que categoria que nos encontramos? Né? Estamos de um lado ou estamos do outro? E essa busca, na verdade, ela é multidirecional. Porque se nós estamos aqui, eu creio que você não saiu da sua casa chovendo, com frio. Não, você tem dentro do seu coração essa busca de Deus. Amém? Mas, por outro lado, nós também vemos, e isso nos chama a atenção nesse texto, que Deus também está numa busca. O Senhor também está numa procura, Ele está procurando. É o que o texto nos fala aqui. Ele está olhando, Ele está vendo, para ver o quê? Para ver se acha verdadeiros adoradores. Isso é muito interessante. Quando a gente tem essa ideia, quando nós temos essa clareza que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele está com os olhos na terra, procurando adoradores. Amém? Deus não busca seguidores, Deus não busca membros, Deus não busca gente que se alinha a uma denominação em si. Deus, na busca de Deus, Ele busca por adoradores. Homens e mulheres que entenderam que eles nasceram para a glória do Senhor, eles nasceram por nascer. Nós não somos um acidente, nós não somos uma obra do acaso. Não, nós nascemos com um propósito, e esse propósito é adorar a Deus, é trazer honra e glória ao nome do Senhor. Para isso você nasceu. Amém, igreja? Pode dar um glória a Deus? Isso tem que ser revelado no teu espírito. Você que está me assistindo aí, talvez nesse sofá, sem entender muito bem o que está acontecendo. Quando nós entendemos que nós nascemos com um propósito, e o propósito que nós nascemos é adorar a Deus, é que a nossa vida seja entregue para Ele, isso começa a mudar os nossos passos, isso começa a mudar os nossos objetivos, isso começa a mudar a nossa forma de enxergar as coisas. Só que essa revelação, ela tem que cair no teu espírito. Às vezes nós entendemos as coisas no nosso intelecto, até sabemos, a gente de repente até consegue achar na Bíblia onde diz isso, mas essa revelação, ela não desceu, ela não entrou de fato no lugar que nós chamamos no espírito. Quando nós entendemos isso no nosso espírito, que nós nascemos para a honra e glória de Deus, isso faz toda a diferença na nossa vida, porque os nossos passos agora, eles serão direcionados para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Em tudo que nós fazemos, nós vamos ter claro que isso que eu estou fazendo para a glória de Deus. Por quê? Porque eu nasci para a glória de Deus. Eu nasci para ser adorador. Não somente um adorador, um verdadeiro adorador. Isso faz toda a diferença. Então, veja bem. Deus, Ele quer te encontrar. Deus, Ele está te buscando. Deus, Ele está te procurando. E nós, de fato, precisamos querer isso da parte do Senhor. No versículo 19 diz assim: disse, o Senhor disse à mulher: vejo que és profeta. Ela falando à mulher. E ela faz uma pergunta ao Senhor: os nossos pais, eles adoraram neste monte, mas vós, entretanto, dizeis que é lá em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Então, na verdade, ela tinha informações, a mente dela, ela estava pensando e cogitando sobre localizações. Ela está falando, não é aqui que vai ser. Eu queria saber, de fato, já que o senhor é profeta, o senhor descobriu isso sobre a minha vida, que ninguém poderia saber. Eu queria fazer uma pergunta, os nossos pais disseram que nós temos que adorar nesse lugar, Monte Gerizim, mas
vocês dizem que é lá em Jerusalém o lugar de adoração. O que acontece? Qual é o lugar? Para isso, talvez essa pergunta não faça muito sentido para você e para mim. Mas quando nós começamos a entender a história um pouquinho, a gente entende que isso faz todo sentido. Veja bem, a história da divisão, do cisma, né, de Israel, começa com Davi. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando você estuda a vida de Davi, você fala, que coisa tremenda. Toda a história de Davi foi, né, para, de uma certa forma, adorar a Deus, para trazer honra ao nome do Senhor. Me lembro de uma passagem que ele estava fugindo de Saul e ele teve sede. E aí ele cogita assim, que bom se eu tomasse água. Os seus guerreiros saíram e buscaram água para ele. E quando eles entregam essa água para ele, ele fala assim, eu não sou digno disso, eu não posso tomar essa água. E ele entrega e derrama essa água como libação, ou seja, como sacrifício ao Senhor. Isso é um coração de um homem que adora, um homem que entendeu que ele é de fato um adorador e nasceu para isso. Então a história começa com Davi, né, que era um adorador. Em Atos capítulo 13, versículo 22 diz, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Mas o seu filho Salomão, ele não andou como seu pai Davi nos caminhos do Senhor. Ele se desviou do caminho e ele teve um filho. E na outra geração o reino se divide. Se dividiu em dois reinos, o reino do sul, que ficou com 2 tribos, e o reino do norte, que ficou com 10 tribos. O reino do norte fica com o nome de Israel, mas o reino do sul fica com o lugar de adoração. E aí, tentando de uma certa forma, né, não permitir que as 10 tribos pudessem ir até Jerusalém para adorar a Deus, eles começam a levantar altares. Primeiramente em Efraim, na região norte de Jerusalém. Posteriormente eles vão, né, fazem um lugar de adoração em Samaria. Ali, quando você lê no reinado de Acabe, Samaria já era a capital, já era o lugar que eles tinham como lugar de adoração. E ali, o que acontece? Passa-se um tempo, esse povo do reino do norte, ele é conquistado pela Assíria. O que acontece? A Síria tinha uma forma de lidar com os povos que eles conquistavam. Eles traziam povos de outro lugar e misturavam com o povo da terra. O que eles conseguiam com isso? Eles quebravam a cultura do lugar. Ali aquelas pessoas já não tinham a mesma cultura, elas já, né, era uma política de deportação. E o que isso afetava? Isso afetava a cultura. E quando se afeta a cultura, se afeta a identidade do povo. Então presta atenção, deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós estamos nessa questão, lidando com essa questão da pandemia ainda. E muitas pessoas, servas de Deus, gente séria com Deus, começou a mudar a sua cultura. Começou a pensar de uma forma, começou a frequentar outros lugares, começou a ter, a sua semana começou a tomar outro rumo. E a gente começa a ouvir outras vozes, a gente começa a falar um outro idioma, entre aspas, e aí isso, verdadeiramente, aqueles que não estão centrados em Cristo Jesus, aqueles que não conhecem quem são de fato, talvez estão caminhando, isso pode ser perigoso. Por quê? Porque trata, seriamente com a identidade que nós temos em Cristo Jesus. Por isso que a gente vê pessoas que não conseguem mais servir a Deus como servia antes. Por quê? Porque foi tocado na cultura. Então a gente vê o diabo trabalhando dessa forma. Você vê o que aconteceu no Egito. Ele trabalhou, com a nação inteira, e nós podemos testificar o que está acontecendo nos nossos dias. Muita gente tem sim tido a sua cultura mudada. E isso é perigoso, porque isso pode influenciar nas suas decisões. E quando nós começamos a tomar decisões que não são de fato alinhadas, nós corremos o risco. E esse exército, esse povo, uma potência da época, fazia justamente isso. Ele tirou o povo de Israel do lugar onde estava, trouxe um povo estranho, misturou ali, e ali vem os samaritanos. Por isso a Bíblia diz que os judeus não se davam com os samaritanos. Por quê? Porque eles foram perdendo a sua identidade no decorrer do tempo.
Eu tive a oportunidade de visitar Israel em 2018. Fui com a minha filha e uma série de estudantes ali para que nós pudéssemos ver ali locais que geralmente turistas não vão, porque era do lado palestino. E nós tivemos a oportunidade de ir no Monte Gerizim. E lá encontramos ainda uma comunidade de samaritanos. Essa comunidade existe ainda, é um número pequeno de remanescentes. E eles quase vieram à extinção. Mas nós tivemos a oportunidade ali de conhecer um sumo sacerdote samaritano. E foi muito interessante, porque eles têm um museu ali, e nós tivemos um tempo ali perguntando, conversando, né? Um grupo de estudantes evangélicos tentando descobrir coisas sobre a história dos samaritanos, e eles têm uma dificuldade até o dia de hoje. Eles querem que o povo samaritano possa continuar, mas só que eles não têm mulheres. E lá nós fomos com cerca assim, de 20 estudantes, e o sacerdote samaritano, quando viu aquilo, falou assim: agora, vamos ver o que faz aqui, para ver se a gente promove algum tipo de casamento, né? Não deu muito certo, mas a gente teve a oportunidade de estar ali e ver bastante daquela cultura, perto do poço de Jacó, onde nós relatamos essa história. Mas o que acontece? Os samaritanos existem ainda até o dia de hoje, mas vem essa mulher e faz essa pergunta, que é uma pergunta assim muito profunda. Esse diálogo de Jesus com essa mulher é um dos diálogos mais profundos das Escrituras. E esse, do versículo 19 até o versículo 24 que nós acabamos de ler, ele nos ensina assim, coisas muito interessantes. Como de fato nós podemos ser verdadeiros adoradores. Esse é o tema que a gente está trabalhando. Ser um verdadeiro adorador. O que nós aprendemos com esse diálogo de Jesus com essa mulher? Primeira coisa que nós aprendemos aqui nessa noite, que nós vamos pensar juntos. Quando Jesus conversa, ela queria saber de localidade. Ela está querendo saber, é aqui nesse monte que nossos pais falaram que nós vamos adorar, ou nós vamos adorar lá em Jerusalém? Porque os judeus falavam que era em Jerusalém que tinha que adorar. Onde é de fato que nós vamos adorar? Então na mente dela tinha endereço, na mente dela tinha zip codes, na mente dela tinha que ter um lugar de adoração, tinha que ter um templo, tinha que ter uma localidade, uma localização para que ali pudesse ser de fato o lugar que se daria o culto. Interessante que tem muita gente que pensa dessa forma nos dias de hoje. Tem que ter um endereço, tem que ter uma forma, um lugar que tem que ser ali que nós vamos adorar. E essa é a forma, essa é a mentalidade que muitas vezes está entranhado nas pessoas. E eu tenho falado isso, e eu não me canso, porque eu tenho visto isso conversando com as pessoas. Existe algo que se chama departamentalismo, que já está inserido na mente das pessoas, que as pessoas começam a departamentar a sua vida. O que é isso? Elas têm posturas em determinados ambientes, mas em determinados ambientes essa postura não existe. Na verdade, em determinados ambientes essa postura se transforma. Por exemplo, quando você sai da sua casa para você vir aqui, você coloca uma roupa, né, de culto, vamos dizer assim. Você chega nessa entrada aqui, você entra e senta nessa cadeira, você tem um comportamento. Mas quando você está lá dentro do carro, indo para o trabalho, talvez atrasado, talvez com as dificuldades do dia a dia, que você sabe muito bem o que estou falando, esse comportamento começa a mudar um pouco, já não é a mesma coisa. E na nossa forma de pensar equivocada, nós departamentamos isso. Ou seja, na igreja é uma coisa, na minha casa é outra coisa, lá no trabalho é outra coisa. A gente não tem condição de ser a mesma pessoa em todo lugar, pastor. Isso de fato não é assim que é a vontade de Deus. Nós condicionamos a nossa postura de adoradores muito embasado no lugar que nós estamos, com as pessoas que nós estamos conversando, no ambiente. Tem música, não tem música. Eu sou um adorador quando eu tenho música, mas se não tem música, como eu vou adorar se eu não tenho música, pastor? Quem está entendendo o que eu estou falando?
Por isso que há uma reclamação muitas vezes dos filhos, porque os pais, eles têm uma postura dentro desse local, que nós chamamos de igreja, mas dentro da sua casa, os filhos que são sensíveis, eles podem ver que algo diferente estava acontecendo. Por isso que as crianças falam assim: gostaria que meu pai fosse sempre como ele é lá na igreja. Na igreja ele é sorridente, ele era uma benção, mas em casa é outro sujeito. O que será que acontece? Essa mentalidade departamentada está em todos os lugares, muitas vezes, da igreja. E a gente tem que tirar isso de lado. Isso tem que sumir da nossa vida. Nós não servimos um Deus que está somente nesse lugar. Ele habita no meio dos louvores, sim. Mas o seu louvor pode ser dentro do seu carro, o seu louvor pode ser na sua casa, e deve ser na sua casa. O seu louvor deve ser quando você entra, o seu louvor deve ser quando você sai. Independente do que você faz, independente de onde você está, você é um servo de Deus, você é um adorador do Deus vivo. E essa mentalidade deve permear as nossas mentes. Nós não estamos sujeitos, nós não estamos amarrados ao lugar. O Senhor está aqui, amém, igreja? Mas o Senhor está lá no seu lugar do seu trabalho, o seu lugar, aquele lugar que você passa grande parte do seu dia. O Senhor está lá com você. Por isso que nós conhecemos o nosso Deus como Deus Emanuel, o Deus que está conosco. Isso faz a diferença? Faz a diferença, porque é desenvolvida em nós uma consciência que eu sou um adorador, porque eu adoro Deus, e Deus não somente está na igreja domingo à noite, Deus está onde eu estou. Não há nada, não tem lugar nenhum que Deus não esteja. Deus está lá na padaria quando você vai tomar café, Deus está lá dentro daquela van quando você entra para ir para o trabalho com seus amigos, Deus está lá sentado com você. Deus é parte daquele ambiente, não tem ambiente nenhum que Deus não seja parte. E essa mentalidade, essa forma de enxergar as coisas começa a mudar na nossa história. Deus está lá dentro do seu banheiro, Deus está te vendo, Deus é parte da sua vida. Muda ou não muda? Então, Deus, primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse diálogo de Jesus com essa mulher samaritana, é que Deus acabou com esse negócio de endereço. Falou assim: não é nem aqui, nem em Jerusalém. Daqui para frente, os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso era uma ideia que aconteceu no passado, mas eu me faço presente. O Emanuel, o Deus convosco. E daqui para frente a coisa mudou. Amém, igreja? Segunda coisa que nós aprendemos no diálogo de Jesus com a mulher samaritana: Deus é específico. E Deus, Ele é criterioso naquilo que Ele faz. Ele, infelizmente, muitas vezes nós pensamos que para Deus tudo serve, que para Deus tudo vale, que para Deus é para Deus. E nós temos um ditado, uma fala que é mais ou menos assim: Deus conhece o meu coração. Não levanta a mão não, mas você já falou isso, irmão? Deus conhece, claro que Deus conhece. O que Deus não conhece, meu irmão, minha irmã? Deus conhece o nosso coração. Não necessariamente Deus aceita tudo, porque Ele conhece. Então, que nós aprendemos que não é de qualquer jeito, não é qualquer adoração que Deus aceita, e também não é qualquer adorador que Deus aceita. Quando Ele fala que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, então, de uma forma lógica, nós concluímos: se tem verdadeiros adoradores, existem adoradores que não são verdadeiros com Deus. Então, Deus não está aceitando qualquer coisa, e a gente tem que entender isso.
Quando você vai lá em Gênesis capítulo 4, nos conta a história dos dois irmãos, e os dois ofereceram uma oferta ao Senhor. Os dois ofereceram culto ao Senhor. Acontece que o culto de um foi aceito e de outro não foi aceito. E aí, capítulo 4, versículo 7, pode colocar para mim, Wagner? Se procederes bem, presta atenção, não é certo que serás aceito? É uma pergunta. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti te cumpre dominá-lo. Veja bem, Deus não precisa de oferta. Deus não precisa, muitas vezes nós achamos que Deus precisa do nosso culto. Deus é Deus em si mesmo. Ele é Deus. Se você cultuar, Ele é Deus. Se eu cultuar, Ele é Deus. Se nós não cultuarmos a Deus, Ele continua sendo Deus. Ele subsiste em si mesmo. Ele é todo poderoso. Ele é o Shaddai, é o nome dele. É o Senhor da glória. Nós que somos beneficiados quando nós cultuamos a Deus. Somos nós que recebemos da parte de Deus, quando nós nos prostramos, levantamos a nossa mão, dobramos nosso coração e começamos a adorar a Deus. A nossa alma, ela é favorecida, o nosso corpo fica mais leve, nosso espírito começa a conectar com o Senhor. Por quê? Porque você e eu nascemos para adorar a Deus. Para isso nós nascemos. E quando nós fazemos aquilo que nós nascemos para fazer, a nossa alma agradece, o nosso espírito se alegra, porque para isso nós nascemos. Mas quando nós temos a dificuldade, nós não entendemos isso, parece que fica um buraco dentro de nós. Algo está faltando. Sabe o que está faltando? Adoração a Deus, culto ao Deus Altíssimo. Ah, mas pastor, eu não fui na igreja domingo. Não deu tempo, meu carro quebrou. Não deu tempo, a mulher atrasou. Não deu tempo, eu não comprei roupa. Não deu tempo, pastor, porque eu estava cansado demais. O patrão, ele abusou de mim. Não deu tempo, eu preferi descansar, preferi lavar roupa. Eu preferi ligar para o Brasil. Muito tempo que eu não conversava com a minha mãe. E aí vamos, de desculpas a desculpas, e muitas vezes dentro de nós há um clamor, há um grito, há uma voz dizendo: adora a Deus. Você nasceu para adorar, você nasceu para dar glória e honra ao nome do Senhor. Quando nós fazemos isso, a gente começa a transformar, o nosso semblante muda. Quando nós adoramos a Deus, você nasceu para ser um verdadeiro adorador. E eu quero te dizer mais, o Senhor está à sua procura. Vê que ele falou com Davi, Paulo que dá esse testemunho lá em Atos Apóstolos capítulo 13, achei Davi. Se ele achou, porque ele estava procurando, não é verdade? Achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então a primeira coisa que nós aprendemos, que Deus mudou o endereço. Agora nós adoramos Deus em todo lugar, em todo tempo. E o que nós aprendemos também é que Deus é específico, Ele está em busca de adoradores, porque quando Ele aceita o adorador, Ele também aceita a oferta. Não tem como separarmos os dois. Às vezes nós queremos entregar a oferta, mas nós não queremos oferecer a nossa vida. A nossa vida é a adoração que Deus quer. E às vezes fazemos uma tremenda confusão com isso. E Deus é específico, Ele é criterioso naquilo que Ele faz e como Ele faz. Então, Deus Ele não está carente de adoração. Ele é Deus em si mesmo. E não é qualquer adoração, nem é qualquer adorador que pode satisfazer ao nosso Deus. Ele quer a sua vida, porque você nasceu para isso. Terceira coisa que nós aprendemos aqui nesse diálogo de Jesus com a mulher samaritana, é que Ele fala e deixa bem claro que quem são os adoradores. Quem que Ele fala que são os adoradores? São aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O adoram em espírito e em verdade. Ele acrescenta, porque Deus é espírito. Então nós precisamos entender isso. Deus é espírito.
E não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito que nós vamos adorar a Deus. O que é isso? Deus é Espírito, Deus está em todo lugar. Deus não está somente aqui dentro dessa igreja, não, irmãos. Deus, nesse momento que nós estamos cultuando aqui, tem vários lugares no mundo inteiro que Deus está sendo cultuado. Então você e eu, nós não conseguimos ocupar 2 lugares ao mesmo tempo. Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele está e Ele é. Isso faz a diferença, faz a diferença. Então, Deus é Espírito, mas o que é isso? Como é que é esse negócio de adorar em Espírito? Adorar em Espírito é uma profunda consciência, preste atenção, uma profunda consciência da presença de Deus. Quando eu começo a desenvolver essa profunda consciência que Deus está comigo, aonde eu estou, Deus está, nós agora não estamos condicionados ao lugar, ao prédio, ao endereço, ao zip code, à igreja, porque existe essa consciência clara que eu estou adorando ao Senhor em espírito, aonde Ele está, e Ele está em todo lugar, e não tem lugar que Ele não esteja. Então isso começa a mudar o meu conceito, isso começa a mudar meu ponto de vista. Se nós conseguíssemos desenvolver essa consciência, nós teríamos muito menos problema dentro das igrejas, nós teríamos muito menos questões aqui dentro, em cima do altar. Porque muitas vezes a vaidade fala mais alto, muitas vezes o achismo fala mais alto, as opiniões falam mais alto, e aí a gente começa a perder pouco a pouco esse conceito que Deus, Ele é Espírito, e nós precisamos adorar em Espírito, independente do lugar, independente das circunstâncias. Por quê? Porque às vezes nós queremos adorar a Deus quando tudo está bem na nossa vida. E aí é fácil, porque nós estamos alegres, porque nós estamos com dinheiro no bolso, nós pagamos o aluguel, né? A gente tem mais dinheiro para receber, a gente está conseguindo construir no Brasil. Que bênção, gente! Isso, oh glória! Vou adorar a Deus. Não é verdade? É mais fácil ou não? O corpo está saudável. Estou sentindo como um garoto de 15 anos aí, pastor. Estou um touro aqui. É bom isso, né? O corpo está bem, eu estou conseguindo, estou fazendo 5 casas. Como é que você faz 5 casas num dia? Ah, não, estou fazendo, quando a gente fala é limpar, pastor, não é fazer não. Fazer demora um pouquinho mais, né? Estou indo e voltando, estou forte. Então, dessa forma eu consigo adorar a Deus. Mas quando a gente tem dor, será que a gente adora a Deus? E quando a gente perdeu o emprego, será que a gente adora a Deus? Adorar em espírito é adorar em todo lugar, independente da circunstância. As coisas estão boas, eu adoro a Deus. As coisas estão difíceis, eu adoro a Deus. Eu estou bem, eu estou com dinheiro no banco, eu adoro a Deus. Não estou nem 2 moedas, pastor, para fazer aquele barulhinho, não está tendo. Estou durando o kit mesmo, está ruim. Eu adoro a Deus. É a consciência que Deus é presente, e a consciência que Ele é Espírito. E eu não estou travado, eu não estou fechado por causa do lugar, e tampouco por causa das circunstâncias que eu estou vivendo. Aquela pessoa que consegue de fato dessa forma, não somente na alma, porque tem muita gente que adora a Deus na alma, ou seja, muita gente que adora a Deus somente nas emoções, ou seja, estou contente, adoro a Deus, mas se eu estou triste, eu não consigo adorar a Deus. Paulo fala algo interessante: eu aprendi a estar contente, na alegria, na tristeza, na fartura, na escassez. E a gente tem que aprender isso. Adorar Deus em espírito não é somente quando as minhas emoções querem adorar. Às vezes nosso corpo não quer,
E o salmista Davi entendeu isso, ele fala assim: alaba minha alma, adora minha alma, ó Senhor. Ou seja, a minha alma tem que adorar o Senhor, independente do que estou vivendo, as circunstâncias que eu estou passando. Isso vem de uma consciência que Deus, de fato, Ele é presente em todo o lugar, independente das circunstâncias, e eu consigo, de fato, desenvolver essa profunda consciência da presença de Deus. Ele está comigo, por isso eu vou adorá-lo. Mas ele fala mais, que é para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Fico pensando às vezes que a gente quer fazer uma média com Deus. É verdade ou não é, gente? Às vezes a gente tem dificuldade de ser real, verdadeiro, autêntico, genuíno, com o próprio Deus que sabe todas as coisas. Interessante que Ele que nos formou, Ele que nos criou para a honra e glória do nome dEle, então Ele nos conhece. Ele sabe, né, do nosso passado, do nosso presente, do nosso futuro. Ele conhece antes mesmo que nós viéssemos a sair do ventre materno. Ele já nos conhecia. Foi o que Ele falou com o profeta Jeremias: antes que você fosse formado na madre, eu já te conhecia. E assim é você e assim sou eu. Mas às vezes, quando nós nos aproximamos de Deus, ao invés de sermos autênticos diante do Senhor, verdadeiros, a gente, de uma certa forma, a gente começa a tentar lubridiar, como é que é a palavra? Lubridiar Deus. A gente começa a tentar assim, dar uma quebra de asa com Deus, a gente muda a postura de voz, a gente fala assim umas palavras mais difíceis, a gente começa a tentar de uma certa forma impressionar com um vocabulário diferenciado, a gente começa a falar algumas coisas que a gente acha que vai ser agradável, que Ele vai querer ouvir, e às vezes a gente perde essa espontaneidade, a gente perde essa naturalidade, a gente perde essa simplicidade, a gente perde algo que se chama verdade diante de Deus, para tentar passar para Deus algo que não é verdadeiro e não é real. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Paulo fala tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama. Ou seja, gente, vamos tentar ser verdadeiro com Deus, porque é até incoerente a gente tentar enganar o Criador de todas as coisas, o Senhor dos céus e da terra. Não faz sentido, essa postura é incoerente, não faz sentido. Então nós precisamos ser de fato verdadeiros. Pastor, como eu vou ser verdadeiro com Deus? Fale verdadeiramente o que é, o que está acontecendo. Você está triste, você fala que você está triste. Você está animado, você fala que você está animado. Fale aquilo que você tem para falar. Não tente de impressionar Deus, que você não vai impressionar Deus. Nós não vamos conseguir. Seja verdadeiro com Deus. Senhor, eu estou triste. Senhor, eu estou precisando um toque do Senhor, eu estou precisando, Senhor, eu não sei fazer isso, eu preciso que o Senhor possa, de uma certa forma, fazer com que aconteça, porque de fato eu não sei, eu já tentei. Converse com o teu Deus como teu amigo, seja verdadeiro com Ele, não tente colocar imposição na voz, porque essa imposição de voz não vai impressionar o Senhor. Esse tipo de coisa não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença diante do Senhor é ser sincero. Ele falou que, eu vejo que você, é verdade que você está falando, falou com a mulher. Você já teve 5 maridos, e esse aí que você tem nem é teu marido. Nisso você falou a verdade. Então, seja verdadeiro com Deus. Não tente enganar Deus. Não tente, de uma certa forma, passar uma imagem que não é real. Sinceridade vem da palavra sincera, né? Muito tempo atrás, o que faziam dentro das peças teatrais era colocar imagens, e as pessoas iam interpretar personagens, e elas colocavam cera, tinta, para que pudesse fazer essa interpretação.
Muitas vezes nós estamos entrando na presença do Senhor como adoradores, interpretando personagens que são fictícios, que não estão ligados a do Senhor, sermos verdadeiros, adoradores verdadeiros, chegar na presença do Senhor, de fato carregando aquilo que nós temos, e entregar diante do Senhor. A palavra do Senhor diz: vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... O que fala a palavra? É para a gente ser sincero diante de Deus, sincera. Deixa isso te atrapalhar no seu relacionamento com Deus, não, porque você nasceu para a honra e glória do Senhor. Agora, o que mais que nós aprendemos nesse diálogo da mulher samaritana com o Senhor? Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e são esses o que o Pai tem procurado, tem buscado para que possam ser os seus adoradores. O que eu aprendo com esse diálogo? Que Deus está numa procura. Deus está numa procura. Eu tenho certeza que os olhos do Senhor estão nessa noite aqui, e a procura de Deus não parou. Ele está nessa noite aqui, nesse lugar, nessa assembleia, tentando de fato olhar os verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso precisa vir, com uma consciência que eu nasci para cultuar a Deus. Eu nasci para cultuar a Deus. Cultuar aonde? Eu cultuo a Deus em todo momento, em todo local, e tudo vem do Senhor. Eu queria que o Vá colocasse para mim lá em Romanos capítulo 11, versículo 36. Presta atenção nesse verso, igreja. Porque dele, por meio dele e para ele são o quê? Não escutei, são o quê? Não, só algumas coisas. Todas as coisas. Pois a ele, pois a glória eternamente. Amém. Agora põe o 12 do 1. Eu queria que você entendesse que a Bíblia, ela não vem com essa divisão de capítulos e versículos. Isso foi colocado posteriormente para que nós pudéssemos achar os versículos com mais facilidade. Olha o que acontece aí no 12:1. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentais o vosso o quê? Por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso o quê? Culto racional. Então nós agora somos o culto, os verdadeiros adoradores são esse culto racional a Deus. E agora nós que somos o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, somos nós. O Senhor é o sacrifício que nos liga ao Pai. Nós éramos inimigos da cruz de Cristo, segundo o Evangelho. Agora nós somos reconciliados por essa graça, por esse favor imerecido. Agora eu sou, agora você é, os verdadeiros adoradores. E agora nós temos que adorar o Senhor dessa forma, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como é que isso funciona na prática? Isso funciona na prática com a consciência. Tudo que eu faço, em todo lugar que eu estou, independente do lugar, do endereço, independente do país, independente das pessoas, independente das circunstâncias, é um culto a Deus. O Espírito Santo veio habitar em você, não é porque ele não tinha lugar para estar, não. Ele veio habitar em você porque Deus te chamou para a honra e glória do nome do Senhor, para que você seja um culto vivo, santo e agradável a Deus. Às vezes as pessoas fazem as coisas dentro da igreja, fora da igreja, e sentem peso, sentem sobrecarregados. Fala, já não consigo mais, difícil demais, os irmãos não ajudam, os irmãos não cooperam, a gente está fazendo, a coisa não está andando, a gente está fazendo, está vendo que as pessoas não estão valorizando, a gente está fazendo, a gente vê que nós não recebemos o reconhecimento devido, nós estamos fazendo, mas sempre há uma palavra às vezes de murmuração, uma palavra que não condiz com a realidade. Sabe o que isso me diz? Que essa pessoa ainda não entendeu. Pode ser uma pessoa muito esforçada, uma pessoa muito responsável, uma pessoa cheia de virtudes, mas essa pessoa não entendeu que tudo o que ela faz é culto a Deus.
Porque a partir do momento que essa pessoa entender que tudo que ela faz é culto a Deus, a sua vida vai ser transformada. Porque ela não vai fazer mais para homens, ela não vai fazer mais para os pastores, ela não vai fazer mais para a instituição, ela tem essa consciência que ela está fazendo a Deus, e isso é um culto a Deus, seja colocar esse púlpito nesse lugar, seja limpar esse ambiente, seja ajeitar essas cadeiras, seja colocar aqui o nosso painel, aqui as letras, seja acender as luzes, o que fizer eu faço como culto a Deus, isso faz toda a diferença na minha vida. Porque isso sobe diante de Deus quando é embasado numa consciência que eu estou fazendo a Deus. Vou limpar banheiro? Vou limpar banheiro para Deus. Vai ser o maior banheiro mais limpo da história do universo, porque é para Deus. Eu estava, uma analogia, uma história que conta que tinha uns trabalhadores que estavam fazendo buraco nas ruas, e um dos trabalhadores, ele tinha o costume que depois, no final do dia, todo mundo cansado, todo mundo subia rapidamente no caminhão para ir embora, com aquela vontade de ir embora, e ele pegava a sua enxada e se colocava lá, olhando para o buraco, e ficava olhando lá para o buraco que foi feito, e o pessoal começou a ficar grilado com aquele negócio que, cara, doido, cara. Fica aí olhando para esse buraco, a gente querendo ir embora, e aí eles perguntam: fulano, o que é que você fica olhando aqui para o buraco? Ele falou assim: eu vou te explicar por quê. Porque tudo que eu faço para Deus. Pode ser que tenha um buraco parecido com esse que eu fiz, mas melhor não tem não, porque esse foi feito para Deus. Esse é o melhor buraco que existe. Isso é a consciência de um adorador, gente. A consciência da pessoa que não faz porque todo mundo está fazendo. Ele não é movido pelas circunstâncias. Ele não é movido porque alguém chamou, não. Mas a consciência veio sobre ele que ele é, de fato, um culto a Deus. Ele vem para trazer um culto santo, vivo e agradável a Deus. Estes são os verdadeiros adoradores que Deus está procurando. Não é você, muitas vezes, que busca Deus, é Deus que está te buscando. Deus está colocando os olhos em ti e está vendo se de fato você está fazendo isso como um culto a Deus. O que é que eu faço para Deus? Não sei, você que sabe. Mas a pergunta que deveria ser feita assim é: como eu faço para Deus? Como eu estou fazendo para Deus? Estou fazendo como um culto a Deus, ou estou fazendo como uma obrigação, como uma responsabilidade que foi de fato conversada, houve uma negociação, houve alguém que eu não posso quebrar uma palavra, de fato eu falei com essa pessoa que faria, mas como eu sou uma pessoa de palavra, eu cumpro aquilo que eu faço. No final das contas parece que está tudo igual. O banheiro fica limpo, o púlpito fica no lugar, mas tem gente que faz com a consciência que é culto a Deus, e tem gente que faz com a consciência que está fazendo para homens. Isso faz completamente toda a diferença na nossa vida. Deixa eu te falar, para que a gente possa encerrar. Seja trabalhando, seja dirigindo, seja divertindo, seja cozinhando, seja limpando, seja subindo, seja descendo, seja fazendo o que você está fazendo, independente das coisas que você tem envolvido, faça para Deus. Faça para Deus. Paulo fala algo muito interessante lá em primeira carta de Coríntios, capítulo 16, lá no final do capítulo, ele fala assim, portanto, sejam firmes, inabaláveis, na obra do Senhor. Porque tudo que você faz na obra não é em vão. Então, quando nós permitimos de uma forma intencional que essa consciência venha até nós, que nós somos adoradores do Deus vivo, que tudo que eu faço para Deus, tudo que eu faço com excelência, tudo que eu faço melhor, tudo que eu faço porque é culto. Quando nós desenvolvemos essa consciência, nós estamos adorando a Deus em espírito e em verdade.
Queria que você ficasse de pé em nome de Jesus.